Dentro dessa sequência de gravações com advogados que defenderam presos políticos, né, nós convidamos vários advogados para falar de Ibécia e foi muito mais amplo. Eles falaram sobre as suas experiências em defesa de oprimidos e oprimidas no pós-1964. Vamos assistir hoje a figura de Antônio Funari Filho. Antônio Funari Filho, né, até hoje é ligado a essas questões de direitos humanos, ele continua sendo o presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. E, desde jovem, Funari sempre trabalhou nessa área ligado à defesa de presos políticos. Com vocês, né, o depoimento histórico, né, do advogado paulista Antônio Funari Filho. Que com a queda do Collor, assumiu o Itamar. E o Itamar tinha um governo de transição, em que o PT não quis participar, mas foi de transição. E foi quando ele requisitou e foi, por exemplo, chamado para participar, para ser ministro, o ministro do governo paralelo do Lula, que era o Walter Barelli. Ele foi convidado e assumiu o ministério. Ele não era ligado a partido nenhum, mas ele... Diese, era o pessoal do Diese. Diese, ele é o cara que criou o Diese, o cara que também, quando eu fui presidente da primeira vez, eu convidei e ele entrou para a Comissão de Justiça e Paz. Aconteceu o seguinte, o Barelli pega, me liga falando que queria que você assumisse a Delegacia Regional do Trabalho. Eu falei, pô, eu já estou acumulado aqui, eu tenho que pedir, falar com o cardeal. Você me dá um prazo aí. 24 horas depois eu estava nomeado. Então eu fiquei delegado regional do Trabalho como membro da Comissão de Justiça e Paz do governo Itamar. Quando o Barelli resolve se afastar, que ele foi ser candidato, sabe? Entra um novo ministro, que tinha sido presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e eu recebo a notícia que eu fui exonerado. Aí eu comecei a arrumar minhas coisas, etc. E tal. No outro dia, antes da publicação, me liga o ministro: Funari, vai sair uma coisa, mas não leve em consideração não, que foi uma bobagem aqui, que não sei o que, coisa e tal. Ele teve que desfazer a minha desnomeação. Eu fiquei 10 anos, porque até o governo... Quem era o novo ministro? O ministro... Que falou com você sobre isso? O nome, puxa, daqui a pouco eu lembro, porque eu tenho... Às vezes... Bom, depois esse novo ministro do Itamar, ai meu Deus, esqueci o nome dele. Mas você continuou. Deixa eu ver. Bom, ele teve que desfazer o que fez. Pipoco foi grande. Puta, foi uma merda. O cara teve que desfazer disso. Foi um erro burocrático. Ele teve que desfazer, publicou de novo a nomeação. Anulada esse ato, não sei o que, etc. Aí, conclusão. Eu fiquei 10 anos delegado regional do trabalho. 10 anos? Porque ninguém tinha coragem de mexer. Eu fiquei até quando chegou o governo Lula e falou: por favor. Resolve essa bronca, né? Eu preciso sair, né? Mas se fica aí uns meses para dar um apoio, tá tudo bom. Mas eu fiquei 10 anos. Então, a gente tentou implantar, por exemplo, que no Brasil você tem lei que pega e lei que não pega. Então, implantar, por exemplo, as cotas para o portador de deficiência física, acabar com, fazer uma marcha global no estado inteiro pelo trabalho infantil, contra o trabalho infantil. Vamos começar a gravar? Bom, então tem uma história... Então vamos por aí.
Mas pega, vamos... Conclua. Eu só concluí, Pedro. E, em suma, foi o trabalho da Comissão de Justiça e Paz. Eu estava lá pela Comissão de Justiça e Paz, não por mim. Então, e foi uma experiência interessante de direitos humanos nas relações trabalhistas. Sabe? Então vamos fazer assim, diminuindo, pelo menos aquela tua apresentação, fazer tipo um repeteco seguinte, Antônio Funari Filho, né? Sim. Começa como estudante, militante. Como é que começa a tua vida de militante estudantil? Militante estudantil, preso político. Dublê, né? Dublê. Militante e advogado. E depois passei a ser advogado. Minha vida me levou a ser advogado de preso político. Como é que isso aconteceu? O que eu acho interessante é essa história do 13 de dezembro. Se tiver que sintetizar, que é uma coisa histórica que é o ato 5. Que tem um livro publicado pela OAB que se chama Coragem. É um livro que trata dos advogados durante a ditadura. Que era o Dom Paulo falava com as pessoas assim, coragem, né? Coragem. É por causa do Dom Paulo. O Dom Paulo, ele gostava muito de citar Santo Agostinho, que era um filósofo, um grande filósofo. Santo Agostinho diz que a chamada esperança. A esperança tem duas filhas lindas. A indignação, que é você se indignar com uma realidade, ficar indignado. E a coragem, que faz com que você trabalhe para mudar essa realidade. Essas são as filhas da esperança. Aí que vem o verbo esperançar do Paulo Freire. E não adianta você ter uma esperança, você precisa ter uma esperança alicerçada em algo, né? Em ação e coragem. Por isso que quando aparece qualquer problema, a gente na Comissão de Justiça e Paz usa um sistema que é antigo, de ver, julgar, ouvir e agir. São católicos. Que é o COICE, na APV, ou visão, opção e ação. E você vê a realidade. Você tem que julgar e ver o que você precisa fazer para agir. Então a gente teve o problema do Padre Júlio. Então a gente manifestou nossa solidariedade, né, em ação, mas propôs que tivesse uma mobilização das organizações que trabalham com o pessoal da rua, etc. Grande mobilização para que esses vereadores retirassem a proposta de criação do CPI, tirassem seus nomes. E mais de 8. Então você tem que agir politicamente. Então, o que eu acho importante, o militante de direitos humanos, o militante tem que agir politicamente. Não adianta ele ser só ficar indignado e não só bradar na escuridão. É importante, mas é necessário que ele faça o que vamos fazer. Tem que ter pragmatismo. Senão... Mas fala um pouquinho dessa tua trajetória enquanto estudante, advogado, né? E ligado sempre à ação católica até chegar à questão dos direitos humanos. Eu descobri, quando fui convidado, que eu já fui convidado, entrei na Comissão de Justiça e Paz em 83. Eu descobri que eu sempre fui militante de direitos humanos, sem saber. Que a minha opção política, eu fui fundador do PT, fui
suplente de deputado pelo PT, mas cheguei à conclusão que a militância não era partidária. Você chegou a conviver com os dominicanos? Claro, muito. O Frei Beto, uma pessoa da minha relação pessoal. Outro dia encontrei com o Frei Oswaldo Rezende. Foi interessante, a gente foi fazer um ato pela paz nos dominicanos, pela Frente Interreligiosa Dom Paulo Luiz Soares, que é uma criação também do São Paulo. E quem foi representar a igreja lá, um Frei Oswaldo. Eu conheci um Frei Oswaldo, mas no milênio passado, ele era seminarista. Ele falou, sou eu. Então vamos. Bom, você vê o que. Agora você pode fazer. Pronto, vamos lá. Eu acho que é você, na militância estudantil, fala um pouquinho, para depois entrar você, advogado, saindo da condição de preso para defensor dos teus amigos. Foi daí que me acusaram de passar o bilhete para disso. Achavam que eu era. Que eu tinha, e tinha. Só que eu nunca fui preso por ser militante de organização. Eu tive essa vantagem. Eu não fui torturado. Porque se tivesse uma visão dessa coisa, eu tive isso, a felicidade. Fora tinha 64, 65, 66, 69, 68. 69, 68 não foi preso. Eu nunca fui torturado. E eu fui colega de prisão. Fisicamente, né? Eu fui colega de prisão do Mata Machado. José Carlos da Mata Machado. Mata Machado, que é uma figura assim, doce, uma figura. Não sei se você chegou a conhecer, mas não se conhece. Ele consta, talvez nos diários de Mércia, e talvez seja a pessoa que ela mais cita, porque ela conta tintim por tintim o acompanhamento jurídico para a localização de restos mortais. E o Mata Machado era filho de um advogado ilustre de Belo Horizonte. O Mata Machado. Deputado, né? Deputado autêntico. Era uma figura assim que era a figura com quem eu tinha relação no próprio presídio de Tiradentes, né? Que a gente tinha. E lá eu conheci uma figura também. Bom, eu vou parar porque eu tenho 80, mais de 80 anos. Tenho um pouco de história. Vamos então gravar? Vamos. Então a gente vai começar. Estamos aqui na sede, né, do Centro Santo Dias de Direitos Humanos e da Comissão Municipal, na Cúria Metropolitana da Arquidiocese de São Paulo, aqui na Avenida Higienópolis, né? Nós estamos aqui com o companheiro Antônio Funari, né? Antônio Funari Filho, né? Sim. Funari, eu acho que começar o seguinte, a tua vida estudantil, a tua vida de advogado entrelaçado, né? Conta aí um pouco pra gente como é que a ação católica fez a tua cabeça e a tua praxis. Eu acho que a cabeça da gente é feita por uma série de circunstâncias. Tinha um filósofo, Emmanuel Mounier, que dizia que o indivíduo não existe. Existe a pessoa. É você e o universo que o cerca. Principalmente os outros indivíduos que te cercam,
E começa, então, a vida da gente começa na família, no ambiente familiar, então, que vai moldando o caráter, né? E depois a vida, você socializa, os amigos, etc. e tal, que de certa maneira vão te moldando. Tanto é que quando você perde alguém da tua intimidade, parece um pedaço da gente que você está perdendo. Então, essa coisa então, é produto disso. Então, primeiro, é a conversão ao cristianismo. O batismo é um sinal. Quando fui batizado, não tinha a mínima questão de optar por nada. Né? Mas, com a convivência com as pessoas que, de fato, isso tem peso muito grande, a religião, principalmente da minha época, porque a religião também era o lugar de congressamento que você se encontrava, que a juventude ia junto. Eu fui congregado mariano, sabe? E você está num momento de que está rolando um concílio que muda tudo, né? Até que quando chegou aparece o João 23. Então, nós somos produtos de João 23, que deu uma virada. Ele criou, de fato, ele revolucionou tudo. Com as suas ensinas. Não só. Então, foi o começo. Então, eu outro dia me encontrei num evento com o ministro, agora o ministro do Supremo, dele, que ele, falando sobre a formação dele, né, que ele já é produto de uma geração que da década de 70, né, é uma coisa diferente. Eu que sou da década de 60, então eu sou produto do João 23. Né? E que isso teve uma influência muito grande na minha vida, no meu comportamento. Até hoje, né? Até hoje. Então, isso me levou, primeiro, quando eu entrei na faculdade, a militância política, a começar do pessoal da própria ação católica, mas principalmente porque eu também participei de uma geração, de um começo, que tinha um livro muito importante que foi escrito por uns autores, tinha o Cristianismo Hoje. Esse Cristianismo Hoje... Vocês foram leitores de Lebré, né? Sim. Então teve uma influência muito grande disso. Então a gente estudava muito, lia muito a respeito disso. E o movimento estudantil, e logo isso começa em 62, 63, surge na minha vida Paulo Freire, que era outro, em suma, pessoas que de fato tinham, não apenas, tinham propostas. Pegando lá o Santo Agostinho, né? Eles não apenas tinham esperança, mas também tinham as duas filhas dele, que é a primeira é a indignação e a coragem de propor e de fazer coisas para mudar a realidade. Então foi muito importante o Paulo Freire e o trabalho que comecei a fazer de alfabetização. O Paulo Freire ia começar pelas entrevistas, em que a gente tomava conhecimento da riqueza do universo, né? Riqueza cultural do povo, inclusive analfabeto, que a gente passou a ter uma postura de troca de saberes. E isso foi muito importante para que a gente perdesse a pose, perdesse e compreendesse. Só o universo vocabular dava esse universo todo, né? O universo vocabulário era tudo, porque você pegava uma palavra em cima disso, e mais do que isso, em roda, em círculo, não de cima para baixo.
Essa é uma lição que quando a gente transporta para atividade política mesmo, tem que ser sempre lembrado que existe uma tendência de se separar, de recriar castas, sabe? De qualquer nível. E no meio disso tudo não só social ou econômico, mas até às vezes cultural, sabe? Se colocar no... E no meio disso tudo tem um espírito do tempo, né? Você está juntando o 23, Concílio, Paulo Freire, né? Então são todos, quer dizer, e o Betinho teve uma influência muito grande na formação da gente. O Betinho tinha a Mineira, né? Um comportamento e uma postura muito concreta. Ele era uma pessoa que usava isso, além de indignado, ele tinha coragem de propor, de mudar, etc. Então isso fez com que eu entrasse no movimento, primeiro, Paulo Freire, que me custou minha primeira cadeia, que foi já em abril. Foi produto do golpe de abril, que não existiu 31 de março. Foi em abril, 1º de abril foi dado o golpe. Eles não quiseram colocar 1º de abril porque é o dia da mentira. E, de fato, chamar aquilo de revolução é mentira. Na realidade, foi mais uma etapa do país de quebra da humanidade. E no sentido de piorar. Então, o Paulo Freire, por exemplo, é inimigo, primeiro, o mais citado desse pessoal que fez no golpe. É interessante. Margarida Genevois, que disse que alguém foi eleito para deputado, disse: a minha missão é atacar Paulo Freire. É a mesma coisa que eu estou falando com o padre Júlio agora, né? Então, eles fazem, claro, eles pegam um símbolo, né? Quer dizer, como sendo. É uma coisa assim, incrível, quer dizer, ter que defender Paulo Freire. Quer dizer, alguém que internacionalmente é reconhecido como um dos maiores. Bom, continuando. Então eu me entusiasmei e, na realidade, comecei a militar politicamente ainda na faculdade, eu ainda fazia odontologia, abandonei a odontologia, larguei logo no primeiro ano, passei para o direito, porque eu achava que se coordenava muito mais com a minha prática. Principalmente porque, na ocasião, antes de 64, o ministro do Trabalho era Almino Afonso, que passou a dar, criou a sindicalização rural, que não existia. Os trabalhadores rurais não tinham sindicato. Então a gente começou a fazer um trabalho também de sindicalização rural. Então existia um universo, a gente estava naquele fim de 62, 63, estava em evolução, tudo. As reformas de base estavam se... 84 movimentos de educação popular naquela época, né? E mais do que isso, então existia toda uma esperança numa construção de um mundo novo, etc. Então, existia... Basta ver o próprio Ministério do Jango. É uma coisa que caminhava a passos largos para, de fato, a gente ter um avanço nesse país. O golpe de 64 cortou isso. O primeiro a se levantar contra o golpe de 64, que teve condições de fazer isso, foi o movimento estudantil. A começar que, ainda em 64, eu saí da cadeia, depois fui um mês preso, por fazer a organização de adultos, e fui participar da reunião de reorganização da União Estadual dos Estudantes, e a realização de um primeiro congresso, logo depois de 64, foi a primeira OS estabelecer, e eu fui eleito vice de intercâmbio da UES. Eu fazia intercâmbio entre os centros acadêmicos e com as outras organizações estudantis, inclusive a UNE. A UNE foi invadida, foi queimado o prédio da UNE,
E foi tomado também por pessoas de confiança do golpe. Turma de Lacerda fez a festa. Nós é meio misturado, tinha uma coisa. Mas acontece que tinha regra se cumprida e tinha eleição que eles não convocavam. Então, eu participava, presidente da UE, São Paulo, do Conselho das OES. E nós que pressionamos o presidente da ocasião, que era o Abissâmara, a assinar uma coisa que ele preparou no mimeógrafo, a convocação do primeiro congresso da UNE, que foi feito aqui na Politécnica. E nesse primeiro congresso da UNE, que foi eleito Xavier, Altino Dantas e outros companheiros, que a gente começou a reestruturar o movimento estudantil. Então, participei ativamente disso. Isso me custou processo. Em função disso, eu fui processado por dirigir a entidade distinta por lei, na auditoria militar, e na auditoria militar não interessava muito do que ser acusado. Eles condenavam. Não interessava saber se a UE não estava extinta, portanto não tinha como eu... Então, ainda respondendo esse processo, eu me formei, aí fui convidado para trabalhar no escritório do Aldo Denise Silva, que estava cuidando do pessoal de Biúna. Então nós advogamos o Congresso de Biúna. E eu que assinava os filhos de habeas corpus, porque o Aldo era primo do Evandro Lins. Mudou de lado, de estudante virou para defensor dos amigos. Isso, vai ser. Eu era estudante e réu, eu passei a ser réu e advogado. Então, ser advogado, depois não, réu, de crime político e advogado de preso político. Isso me custou. Isso fez com que eu tivesse participado desses habeas corpus, né? Foi a minha iniciativa, e participado também Centenas. de levar os alvarás de soltura para soltar meus amigos, meus contemporâneos, que até se assustavam quando eu chegava lá com o alvará. Pensavam que eu tivesse sido preso. Você é bem jovem na época, né? Eu tinha 25 anos. Então, era recém-formado, né? Então, era o pessoal da minha geração. Meu sucessor, o Travassos, não é? O Dirceu foi meu calouro, também da mesma faculdade. Então, eram pessoas que eu tinha... Seu meio. Era o meio. E isso me custou, já em 69, em 68 teve um episódio que eu contei para você, que a gente conseguiu o habeas corpus para os últimos, que eram o Travassos, Vladimir Palmeiras, Zé Dirceu e Ribas, que eram secundaristas, que ainda estavam presos. A gente tinha soltado todo mundo. Era dezembro, um calor, um dia bem ensolarado, que a gente conseguiu, na véspera, que o Supremo determinasse a soltura deles, a gente ganhou o habeas corpus, mas só chegou no outro dia o documento, né, para a gente solicitar para o juiz auditor alvará de soltura. Fomos, a auditoria militar estava fechada, porque era um feriado, um ponto facultativo, mas a gente conseguiu falar com o Salaberry, que era o escrivão, e ele se dispôs a redigir o alvará de soltura para assinatura do juiz auditor. 13 de dezembro de 64.
A gente foi justamente... 68, 68. Foi em 68 que a gente foi justamente atrás do juiz auditor, encontramos na saída do segundo exército. Foi quando ele disse que não poderia, porque era feriado, porque não sei o que, etc e tal. Pai, eu muito pretensioso, eu falei, sinto muito, excelência, mas vou pedir sua prisão por não cumprir decisão do Supremo. E ele me pediu para conversar em particular, porque a gente estava num grupo, falou, doutor, se eu soltar que eu vou ser preso. Quer saber por quê? Ouça a Hora do Brasil. E a gente voltou para o escritório e assistimos ao vivo as coisas, a declaração do ato 5. Era 13 de dezembro. Você estava no miolo no furacão, né, cara? 13 de dezembro. Depois disso, isso fez com que o titular do escritório, o doutor Aldo, que estava fora do país, não voltasse. Aldo Luiz e Silva. Aldo Luiz e Silva, que ele entrou no ato 5, ele era um dos primeiros a ter sido exonerado do cargo que ele tinha, não sei o quê. E ele não pôde voltar, e eu tive que ficar cuidando desse assunto até ele voltasse. E ele não voltou em janeiro, e eu tinha uma audiência, e logo depois eu ia ter o julgamento do meu processo como presidente da União Nacional dos Estudantes. E eu fui fazer essa audiência, foi quando eu fui preso sob acusação de ter passado um bilhete para o Travassos, que era o cliente. Luiz Travassos. Luiz Travassos. Luiz Gonzaga Travassos, da Rosa. O nome inteiro dele. Grande amigo, que nos deixou muito cedo. Feito isso, eu fui preso em flagrante, fiquei 7 meses preso. Dentro do tribunal? Dentro do tribunal. Fui depois absolvido na segunda instância. E fui condenado a 4 anos por dirigir a entidade distinta do lei. Enquanto estava respondendo o processo pelo crime que a gente apelidava, que não existia o crime de bilhetagem. Porque fui acusado de passar um bilhete para um cliente, que não é crime nenhum. Mas a auditoria militar não entendia assim. Bastava você ser acusado. Então, a minha carreira eu passei depois, quando fui solto de advogado preso político, eu naturalmente não ia participar de audiências, etc. e tal. Eu ajudava os companheiros que vieram suprir essa minha lacuna, né? Que foi a Rosa Cardoso, né? E o outro advogado que chamava do céu, é um branco. Daqui a pouco conta. Eu não podia esquecer o nome dele, mas a idade dessas coisas. Virgílio Lopes Eneiro. Virgílio, que é o que continuaram esse trabalho no nosso escritório. Em suma, a minha participação foi essa. Continuei militando, então veio a campanha depois da tudo aí, a partir de 68, resistência, né? Depois foi tudo resistência. Então, nunca deixei de ficar fora, participei da criação, primeiro, da articulação de um Partido Popular, Democrático e Socialista, que foi uma ideia trazida pelo Fernando Henrique e os exilados. Eu fui convidado pelo Plínio Arruda Sampaio. E daí, como acabou não saindo esse partido, acabou saindo o PT. E dessa articulação, eu acompanhei o Plínio na formação do PT. Outros continuaram no MDB, como o Fernando Henrique, como o José Serra, como o Mino Afonso, que posteriormente fundaram o PSDB. E também na área sindical, né? Você entrou também muito nessa questão sindical. Eu continuei trabalhando também como advogado da oposição sindical, cujo líder... O ABC fervilhando. Cujo líder da oposição sindical
era o nosso companheiro Valdemar Rossi, também de origem cristã, né? que um dos fundadores da Comissão de Justiça e Paz. O Dom Paulo, então, quando fundou a Comissão de Justiça e Paz, ele trouxe de militantes políticos, assim, sensíveis, o Valdemar Rossi, que era da Pastoral Operária, e o presidente do 11 de agosto, Luiz Antônio Alves, que foi um dos fundadores, do grupo fundador da Comissão de Justiça. Além de Dalari. E Dalmo Dalari, Fábio Conde Comparato, Mário Simas, que foram o Hélio Bicudo. A própria Margarida, que era muito ligada ao Paulo. Margarida Genevois. E esse pessoal com quem eu era muito ligado, eu trabalhando no começo, eu trabalhava apoiando as iniciativas deles. Então era um dos advogados que apoiava a comissão. Posteriormente, quando eu fui convidado, isso foi em 83, eu entrei para a Comissão de Justiça e Paz e logo depois também já passei a ser diretor, dos diretores. E foi onde eu descobri que eu sempre fui um militante de direitos humanos, desde o começo. E então passei a me dedicar à questão dos direitos humanos. Então, o meu partido é esse, Comissão de Justiça e Paz, por causa dos direitos humanos. E esse grupo expandiu muito, né? Quer dizer, CONDEP, várias coisas. O que aconteceu? Foi o germinal de muita coisa, né? Então a gente participou desde a derrubada da ditadura, mas também da reconstrução democrática. E nesse processo de reconstrução, os quadros da comissão foram chamados a participar. Então, desde o José Carlos Dias, que foi secretário da Segurança, e depois foi no governo Fernando Henrique, foi ministro. Esqueci uma grande figura. Eu citei também um dos fundadores, que é o José Gregório. O José Gregório foi o primeiro presidente na época, Secretaria de Direitos Humanos. Ele foi terceiro presidente o próprio Hélio Bicudo, que desde os anos 70 trabalhava a questão dos grupos de extermínio, né? Não, o Hélio Bicudo foi um grande herói. Ele enfrentou, arriscando a vida, o Esquadrão da Morte, que depois foi usado pela ditadura. Quando eu estive preso lá no Tiradentes, quando nós chegamos, foi eu e o Hélio Navarro, que fomos os primeiros a sair do DOPS para inaugurar o prédio lá da polícia. Esse prédio era utilizado como depósito do pessoal do Esquadrão da Morte. Eles prendiam as pessoas, colocavam nas celas. A cela tinha quando nós chegamos ainda, era fechada com uma coisa de um latão. E a gente chegou a ver, chegava um furgão, parecia um furgão de padaria, que esse pessoal era levado. Eles ficavam lá presos, bem alimentados, forneciam roupas novas para eles, davam um tratamento, e depois eram levados, colocados nesse furgão e num lugar ermo e soltos. Com o seguinte, se você conseguisse escapar, você teve sorte. E eles iam fazer caçada humana. Esse pessoal do Esquadrão da Morte, os quais eu conheci, um deles era um delegado, o Raul. É o Careca? O Careca. Era um dos integrantes disso. Que era a turma do Fleury. Barra pesadíssima. E eles iam fazer caçada humana. Então, era o esporte deles. Era uma coisa assim de uma...
O rei Leopoldo da Bélgica que fazia isso, né? É uma coisa assim, de uma crueldade assim. E esse pessoal que foi formar o DOI-CODE depois, etc. e tal. Foi o que e as rotas da vida, né? E as rotas, quer dizer, são principalmente isso, mas era uma coisa assim, é difícil quando a gente conta, acreditar, só quem viveu isso. E foi ali que eu conheci o Padre Agostinho, porque o Bicudo ficou muito famoso, todo mundo conheceu, mas o Padre Agostinho era a peça fundamental nisso. Qual é o sobrenome do Padre Agostinho? Ai, não sei. Vamos adiante. Mas eu posso saber, eu lembrar. A gente bota no gerador de caracteres embaixo. O Padre Agostinho, que está vivo ainda, o Padre Agostinho tem mais de 90 anos. Ele visitava os presídios. Ele se dedicava a isso. E foi quando eu conheci, e foi muito interessante que ele chegou para a gente e falou: eu não posso nem vir aqui, porque o meu trabalho é outro. Eu tenho que trabalhar com os presos comuns, eu estou ali, não sei o que, etc. Mas que queria deixar a minha solidariedade, etc. E teve um dia que ele foi realizar uma missa lá no próprio Presídio de Tiradentes, nesse setor que a gente ficava, que era um setor novo em relação ao prédio antigo, que era especialmente para preso político. Ele foi realizar uma missa. O interessante é que participaram da missa todos, inclusive os ateus, que tinha muita gente presa que era ateu. E naquela ocasião os integrantes do Partido Comunista tinham que optar pelo ateísmo. E era o pessoal da LN, o pessoal que estava preso, que todo mundo desceu para participar da missa. Muito em homenagem ao Padre Agostinho, sabe? O Padre Agostinho continua até em Ribeirão Preto, mas nunca parou de fazer o seu trabalho. Sabe? Antes de falar dos desdobramentos da Comissão dos Cipais, fala um pouco dessa conversão do novo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele entra, aí tem uma transformação na vida dele. Ele era um intelectual, jornalista, historiador, ele era um padre com uma formação muito sólida, né? Mas não era uma pessoa que se dedicava ele foi convertido pela realidade. Ele começou a visitar, inclusive porque a região dele pegava a região dos presídios, etc. Ele começou a visitar, o Carandiru começou a visitar presos, etc. Então, ele apoiou muito o pastoral carcerário, sabe? Então, isso foi a primeira fase, a realidade. Mais ou menos um Dom Romero paulista, né? E depois, quando ele ficou como arcebispo, ele começou a centralizar. Ele costumava dizer o seguinte, que tinha uma expressão antiga, que quando você não tem a quem recorrer, você não pode recorrer ao judiciário, porque está manietado, ao Ministério Público também. Você não pode recorrer à justiça. E vai se queixar o bispo, é a expressão. Procurar o bispo, né? Vai se queixar o bispo, não é uma expressão que usava antigamente. Você não tinha para quem se queixar, vai se queixar o bispo. E o pessoal vinha se queixar aqui. Então ele começou a ser procurado por familiares de mortos desaparecidos, pelo menos na ocasião que ele assumiu, que foi justamente essa época que a ditadura mais cruel estava dando seus resultados, prisão, morte, etc. e tal. Foi quando
foi morto o Herzog, foi quando foi morto o Vanucci, Manuel Fiel-Filho. Próprio Então foi um. Santo Dias, né? O Santo Dias também, isso já foi um pouco diferente, porque foi uma coisa de greve, etc. e tal. Mas o que acontece é o seguinte, a violência policial estava reinando, escancarada. Então existia. Tanto é que funcionava o Esquadrão da Morte já nessa época, impunemente. Foi quando ele teve a ideia e pediu para e criou aqui a Pontifícia Comissão de Justiça e Paz. Justamente para ter o manto protetor do Vaticano. E ele convidou os professores da USP, né? Principalmente o o Fábio Conder Comparato, que por sua vez convidou a Margarida Genevois. Maria Vitória Benevides. Foi depois. Já foi outra safra. Quer dizer, os primeiros foram o Valdemar Rossi, o Luiz Antônio, o Mário Simas, em suma, personalidades, pessoas que tinham condições de ajudá-lo nessa tarefa. Então, passou a Comissão de Justiça. E tudo funcionando aqui em Genópolis. Aqui em Genópolis. Na sede da Cúria. Na sede da Cúria. Então, essa é a... Aí aqui virou uma peregrinação. Então virou o centro de tudo, né? E todas, pessoas de todos os credos. Tanto é que eu fui procurado há cerca de 5 anos atrás, 6 anos, 5, 6 anos atrás, por um judeu e por um maometano, um muçulmano, né? Com a ideia, esse judeu, o Sérgio Storch, que morreu de Covid, com a ideia de criar a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Soares, que era uma homenagem que queriam fazer esses membros de religiões que foram assistidos. Ecumenismo na veia, né? Acima do ecumenismo, quer dizer, não só os cristãos protestantes das outras religiões, mas todos vieram para cá, vinham para cá para pedir apoio ao Dom Paulo. E foi graças a esse trabalho que foi feito o Brasil Nunca Mais, que contou com um apoio muito fundamental, não só dos advogados e presos políticos que forneceram o material que conseguiam nos autos, etc. e tal, mas também para as religiões. O Conselho Mundial de Igreja. O Conselho Mundial de Igreja que deu a dimensão que teve isso. Então, e uma das pessoas que ajudou, que a gente até convive até agora, que fortaleceu muito isso. Então, a realização do ato religioso em favor do Herzog foi um marco fundamental no fim da ditadura. Foi logo depois da morte dele, né? Foi a realização desse ato em que junto lá na Catedral da Sé. Catedral da Sé, que foi celebrado por Dom Paulo pelo Henri Sobrio e por um pastor, que inclusive teve um dos irmãos, são um dos desaparecidos. É o Jaime Wright. O Jaime Wright. O Jaime Wright foi um marco porque ele encheu a catedral e não cabia mais gente. E em plena ditadura. Isso foi uma demonstração, um ato que foi daí que começou o trabalho
de redemocratização. E na questão prática, fale um pouquinho do CONDEP e daquelas outras organizações que ajudaram na questão da redemocratização. O que foi o CONDEP? O CONDEP foi uma criação da Comissão de Justiça e Paz, que com o apoio das outras instituições de direitos humanos, a começar pelas ligadas aqui, ou formadas a partir daqui, que é o Centro Santos Dias, que naquela época, são a Tortura Nunca Mais, funciona desde o começo, quer dizer, foi criada sob a... O movimento Tortura Nunca Mais, né? Vários grupos. Tem no Brasil inteiro, mas aqui foi o Dom Paulo que até hoje funciona num imóvel cedido pela Colônia Metropolitana. Mas esses, e também as outras instituições, OAB, etc. e tal, que... E o CONDEP começou a ter um jeitão de um conselho estadual, já começando a dar possibilidade de trabalhar a questão de políticas públicas, não é isso? Já era política pública. E um conselho com o espírito que a gente tinha, que para fazer democratização é necessário que haja democracia direta. Instrumentos de democracia direta, que possibilitam o povo diretamente chegar. E o CONDEP tem esse condão. Ele tem um representante do Executivo, um do Legislativo, um do Judiciário, 2 representantes da OAB e 6 representantes que são indicados pela sociedade civil, na ocasião, pelas entidades de direitos humanos. Esses 6 são indicados e depois são nomeados pelo governador. E o CONDEP tem poderes de intervenção. Que leva para a criação das ouvidorias, da discussão das ouvidorias. Então, esse CONDEP, a gente fez um trabalho nacional para se multiplicar. Isso foi criado em alguns lugares. E só com um adendo que, em 93, com a Conferência de Viena, né, e a formatação de conselhos nacionais, isso já de alguma maneira dá uma outra dimensão e um apoio a esse tipo de trabalho, né? Não, esse trabalho que é fundamental. Então, a criação do CONDEP se espalhou para o Brasil inteiro. Se criou a CONDEP no Brasil inteiro. Mas o que se sobreviveu até hoje com esse desenho foi de São Paulo. Graças a quem? A Dom Paulo e aos seus sucessores. Porque o CONDEP só continua existindo porque deixou de falar de Paulo Sérgio Pinheiro, que também fazia parte da Comissão de Justiça e Paz. Não, aí a Comissão de Justiça e Paz, que teve o segundo secretário de Direitos Humanos, que foi o Paulo Sérgio Pinheiro, que sucedeu o Zé Gregório. Que lá em Viena faz toda essa articulação para a questão das conferências nacionais. Isso. E a questão das comissões legislativas, né? Então, essa questão foi muito importante, que foi a participação nesse processo de democratização. Com o governo Covas, então, se criou a ouvidoria, que também foi replicada em todos os estados. Não com o desenho daqui, porque nas outras faltou o CONDEP. E o que interessa para que a ouvidoria seja indicada justamente por um conselho que não seja chapa branca. Porque geralmente os conselhos são... Tem aquela regra para ser meio a meio, né? Sociedade civil e não é mais que meio a meio, é 8-3. Mas o que acontece também é o seguinte, Funari, se de 82, quando em Petrópolis é fundado o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é outro tipo de apoio, que tem um encontro muito importante aqui em 83, lá em Taboão, eu diria que de 82 a 93 ainda tinha essa questão da sociedade civil, né? Com a Conferência de Viena, começa-se essa questão das conferências nacionais.
E as conferências nacionais é o aguadouro do Programa Nacional de Direitos Humanos 1 e 2, e vocês atrás disso. Mas teve antes disso, antes de 93, eu estou falando de 80, quer dizer, em 93, quer dizer, já existia o CONDEP, sabe? Já existia, primeiro. O laboratório brotou, né? O primeiro plano estadual de direitos humanos foi feito em São Paulo, governo Covas, pelo Belisário, que era o secretário da Justiça. E eu era o presidente do CONDEP, quando se realizou isso. Antes de 93. 93 foi resultado, naturalmente, a gente teve que contribuirmos com o Gradivento, porque a gente tinha coisa feita. Então, a nível nacional teve isso aqui tudinho, mas eu gostaria de colocar uma coisa que foi ainda muito mais adiante, é que a peregrinação dos torturados, mortos e desaparecidos políticos foi além das fronteiras brasileiras. E chega ao Cone Sul com a questão da criação do Clamor. Do Clamor. Conta aí um pouco do Clamor, que é um pouco o desdobramento disso tudo, né? O Clamor correu paralelo a isso. Então, mas foi muito mais o trabalho do Dom Paulo, né? E alguns membros da Comissão de Justiça e Paz que participaram efetivamente disso. Então houve um trabalho em que nós teve gente que foi o Belisário, que é uma pessoa que seria autorizada a falar nisso. Porque, quer dizer, a base do Nunca Mais Argentino foi aquele livrinho branco que vocês publicaram aqui. Sim, esse livro, na realidade, foi de decorrência das experiências que se teve com relação a isso. E também teve muito peso o pessoal que teve no Chile, sabe? Porque o pessoal que foi exilado para o Chile, depois sofreu o golpe do Chile, do Pinochet. Então são coisas que, de certa maneira, entrelaçadas. Agora, de modo geral, o que acontece? É importante a gente registrar que o CONDEP e a ouvidoria existem com esse desenho que tem, graças ao peso, à articulação da Comissão de Justiça e Paz e ao peso que tem a Cúria Metropolitana de São Paulo, com o seu Dom Paulo e seus sucessores. E a outra coisa, eu lembro muito das publicações da Comissão de Justiça e Paz, cartilhas, quer dizer, o filme Lei de Segurança Nacional. Né? Então, a questão da discussão da ética. E depois da saída de Margarida, como, sei lá, quando sai Dom Paulo, Margarida pega aquela ideia lá dos jesuítas uruguaios, do Pérez Aguirre, e transforma numa discussão que eu acho que é uma discussão muito interna de vocês, né? A educação em direitos humanos. A gente foi formado justamente uma instituição nacional para cuidar disso. E a Margarida que foi o foco disso. Eu estive no Rio de Janeiro, inclusive, para participar de uma reunião dessa, sabe? Para articular os direitos humanos. Mas acontece que teve uma experiência muito importante aqui, que eu esqueci de dizer, que foi no governo Londrina, que foi instituído no ensino aliás, o secretário de Londrina, simplesmente, era o Paulo Freire, né? Então, instituído os direitos humanos que acabou naquela primeira conferência da rede e a criação da Rede Brasileira de Educação de Direitos Humanos. É a rede que foi fundamental, que se propagou. Então, o que aconteceu, principalmente nessa época, que a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo cumpria uma função que hoje... Foi uma cimenteira, na verdade, né? Saiu...
Não, que hoje é da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que é abrangendo nacionalmente. Hoje a gente articula, a gente tem um papel articulador de apoio, mas da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz que articulou os 700 assinaturas de entidades do Brasil inteiro de apoio ao Padre Júlio. A própria aquela articulação com o nome do cardeal Arnes agora também já é uma coisa mais ampla. Não, e acontece o seguinte, dizer, que o Padre Júlio também é descendente do Dom Paulo, né? A criação do Dom Paulo, o apoio que ele teve de formação, que ele tem apoio até hoje. O pessoal pensa que não, mas tem. Ontem eu estive numa reunião com o advogado do Padre Júlio, que é o Eduardo, etc. E a gente sentiu necessidade de ter uma articulação que de certo modo, possa protegê-lo dos ataques que ele tem, principalmente no período eleitoral, porque tem uns picaretas aí que querem surfar na onda de popularidade do Padre Júlio. Mas veja só, a gente acabou chegando até aqui para essa nossa conversa, Funari, porque nós estamos trabalhando a questão de uma advogada nordestina, né? Me diga uma coisa, no meio disso tudo, foi formada uma rede de muitos advogados. Vocês tiveram contato com esses advogados do país inteiro? Sim, que defendiam presos políticos. Eu estou dizendo que eu participei do início, né? Quer dizer, eu sou... Você tinha ouvido falar dessa advogada Messi Albuquerque? Depois. É posterior à minha atuação, né? Sim. Ela é já da década de 70. Uhum. Né? Claro que eu teve vários heróis jogados nessa... Fala um pouquinho desse conjunto de advogados e advogadas. Olha, era um pessoal que se articulava e que, na realidade, trabalhavam. Eu queria destacar um que é Heleno Fragoso. Eu tive o Heleno Fragoso, era um nome já nacional, ele era um professor da faculdade do Notório Saber. Notório Saber, no Rio de Janeiro, etc. E ele tinha ele era requisitado pelo Brasil inteiro também para atuar. E nessa ocasião eu era o representante dele aqui em São Paulo, eu fui fazer as audiências para ele. Tive a honra de fazer isso. Então ele que, por exemplo, a Rosa estudou com ele, a Rosa Cardoso, quer dizer, então ele teve uma influência muito grande. E Vaísco de Moraes foi um advogado que tinha muita coisa que centralizava, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Mas tinha, em todo o Brasil a gente tinha companheiros que atuavam. Principalmente no Nordeste, onde a coisa foi feia. Tinha eu converso sempre com o Aldo Arantes. Aldo Arantes, que foi deputado. E da AP, né? Da P, depois foi para o PCdoB. O Aldo Arantes foi um dos fundadores da P. Ele era presidente da UNE quando foi fundado a P. Então ele foi presidente da UNE quando se criou o CPC da UNE. Ele teve coisas importantes. E ele hoje tem uma organização de advogados também, que trabalham pela democracia. O Aldo Arantes tem um episódio muito interessante que ele foi preso no Nordeste com o nome Frio. Eu não sei onde que tem auditoria no Nordeste. Quarta região é Recife. Quarta região é Recife. Que a quarta região pega Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba. Então, a outra é no Ceará e outra na Bahia. Eu acho que foi a de Recife. Que ele estava preso, ele foi preso, ele e a Dodora, e os filhos foram presos. Ele estava trabalhando, estava como assessor do sindicato lá no
Nordeste, não sei onde. E ele foi preso e ia ser julgado na auditoria. E tinha uma prisão lá, meio mequetrefe, que ficava. E ele conta, é hilariante, o projeto que eles tiveram para fugir da prisão. E era um dia de jogo do Brasil. Ele conta, é interessante a história dele, que ele conta que fizeram tudo planejado, tinha isso, não deu certo nada. Iam dar um café com um sonífero para o guarda, o único que cuidava lá da coisa. O sujeito não quis tomar café. E ele, no fim, dormiu naturalmente no intervalo do jogo, ele dormiu um pouco, estava meio assim, sonolento, e eles conseguiram fugir. Só que o carro que era para passar para pegar, eles não estavam no lugar. Mas são coisas, episódios dessa vida que seria interessante. E ele que possivelmente tenha muita informação sobre também o pessoal do Nordeste. Ele naturalmente foi assistido por esse pessoal. A própria base, falar um pouco do... Porque o Brasil Nunca Mais foi uma coisa tão importante. Fala um pouco aí o que foi essa articulação do Brasil Nunca Mais, que também partiu dos esquemas de Dom Paulo e com muito apoio aqui de vocês, né? Claro, quer dizer, foi um apoio principalmente dos advogados. Então isso foi um produto do trabalho dos advogados do Brasil todo. Uhum. E aí que entra o Nordeste, etc. Então, lá é a fonte que você vai encontrar justamente os autores disso. Porque foi a coletânea de peças do processo. Eram provas, depoimentos. Na fonte. Na fonte. Então, foi uma coisa muito rica. Tanto é que isso fez com que o Ustra tenha feito um livro, que era livro de cabeceira do Inominável, O nome é esquisito, refil, parece um negócio de remédio, não o nome do livro. Na realidade, é uma resposta ao Brasil Nunca Mais. Uhum. Ele tentou fazer uma resposta ao Brasil Nunca Mais. Então, para eles, isso aí foi uma pedra... Uma paulada, né? Uma paulada fundamental. Isso que queimou eles no exterior todo. Então, hoje, se você tem uma prova concreta contra a ditadura militar, está lá. Nos autos. Nos autos. Então, essa daí é a importância que tem todos os advogados, inclusive a nosso companheiro, Messi, de ter contribuído para isso. Então, foi feita uma rede, né? Uma grande rede. Uma rede que funcionou muito bem e sigilosamente. Porque não se podia transparecer que estava sendo feito isso. Na motoca, como se diz no Nordeste. Era como se fosse, estou precisando de uma peça aqui. Como profissionalmente os advogados começaram a pegar as coisas. E o condão nosso foi de centralizar isso, né? Que foi o Dom Paulo que centralizou e cacifou isso. E a Igreja Mundial comprou isso. Mas, veja só, o tempo muda, né? Ditadura, golpes, né? E a comissão adaptando-se, né? A gente, quem trabalha com... Ontem estava na Paulista, tinha uma nota da comissão. Claro. Então a comissão continua no dia a dia. E a gente estava lá para celebrar e cobrar. Uhum. A gente mandou uma carta para o presidente da República pedindo para ele recriar, restabelecer a comissão especial sobre os mortos e desaparecidos políticos, que foi encerrada pelo Inominável. Uhum. Um dos atos dele foi esse. E é importante que ela volte, porque é a continuidade do trabalho que se começou do Brasil Nunca Mais. Esse Brasil Nunca Mais precisa ser passado a limpo. E ser socializado, né? Ser mais conhecido. E é muito importante porque nós temos no Brasil uma desgraça séria,
que é o fato de que todas as fases, mudanças no Brasil, não teve uma justiça em transição. A começar da proclamação da independência. Independência. Quer dizer, tem aí um campeonato que chama Libertadores da América. Nós não temos um Libertador, nós não deveríamos nem participar desse. Porque o nosso foi o herdeiro do trono de Portugal que passou, que foi o primeiro chefe de Estado do Brasil. Foi quem proclamou a independência do Brasil. Quer dizer, então, que na realidade foi uma jogada da classe dominante que inaugurou a política brasileira. Quando o Dom João VI falou: Pedro, lance mão da coroa que outro lance mão dela, ele inaugurou a política brasileira. Quando a coisa está vamos mudar para continuar tudo mesmo. É que não dá para mudar, não dá para não sei o quê, muda de lado e assume o comando. Isso aconteceu na independência, que depois da independência não se passou a limpo, ninguém falou em Tiradentes, que foi vítima justamente da coroa portuguesa, dos mártires que houveram, quer dizer, não se fez justiça a isso, nem história. Depois você tem a abolição da escravatura, mesma coisa, quer dizer, se passou um manto de silêncio e impunidade sobre as barbáries que foram cometidas. Depois da proclamação da República, que o proclamador Marechal Deodoro da Fonseca, ele era monarquista até o dia 14, dia 13, em 14 ele virou, em 15 ele virou proclamou República. E Sarney sai da arena para... Até Sarney que sai da arena para ser o primeiro presidente da República pós-ditadura. Eles têm uma competência que... Então, Dom João VI antecedeu aquele personagem do livro Leopardo. Gato Pardo. O Gato Pardo. Que o conselho falou: é preciso que mude alguma coisa para que tudo continue na mesma. Ele inaugurou, ele antecedeu mais de 100 anos. É interessante que a gente tem que fazer, hoje, depois desse governo do Bolsonaro, em que se quis reaviver o período ditatorial, destruindo tudo que foi considerado nesse processo de redemocratização, a gente tem que aproveitar para fazer o que não foi feito. Uma justiça de transição do partido do governo dele e voltando para o passado. Mesmo que não se tenha condições de punir quem cometeu os crimes. Mas é necessário que seja registrado historicamente. Que a gente puna historicamente os personagens que foram arruinados nesse país, nessa nação. E, Funari, para concluir, daquele jovem militante que sai, político estudantil, advogado, passa no dia 13 de dezembro de 68, está dando voz de prisão a alguém que à noite tem o AI-5, na redemocratização. Ainda, quais os motivos que você tem para ter esperança? Em função daquilo que a gente falou inicialmente, da esperança, da coragem e da praxis. É que a esperança, quando você utiliza a indignação, mas também a coragem, dá resultados e teve resultados. Por menos que a gente enxergue, houve avanços significativos. Eu falei da prisão do Tiradentes, que lá tinha um depósito de presos. Naquela época, isso antes mesmo da ditadura era assim. Normal. Tinha um preso correcional. Então, se tu não tivesse a carteira das pessoas que fosse
Os 3P, né? Os 3P não tivesse bem vestido, não sei o que, etc e tal, não tivesse... Então tinha que estar com a carteira de trabalho na mão. Pobre tinha que ficar com a carteira de trabalho na mão, senão era preso. Era levado lá para esse depósito. Caveirão da época. E não tinha negócio de habeas, não tinha nada disso. O sujeito era solto quando a família levantava dinheiro para pagar, dar um troco lá para o pensionário. Era assim. A gente tinha contato com eles, porque eles faziam um serviço de limpeza de todo o... E tinha, quando nós fomos para lá, tinha um poço em que eles enfiavam o cara num poço. Sabe? Para obter confissão, para torturar, etc e tal. Então era um troço assim. Doutor, houve avanços significativos. O Brasil sempre foi pior antes do que depois. A gente percorre um caminho de avanço. E está sendo de uma contra-revolução para retomar as mudanças. E a gente não pode permitir que tenha retrocessos. Porque custa muito você conseguir recuperar o que conquistou. Gerações, né? Quem trabalha com direitos humanos trabalha com uma coisa simples, que é fazer com que cumpra leis que já existem. As chamadas leis que não pegam. Existe uma delas que não pega, que é a lei do salário mínimo. A lei do salário mínimo não é um valor, não é tantos mil, não sei o quê. É o suficiente para um pai de família sustentar a sua família com alimentação, com moradia, com lazer, com educação. Está cumprida essa lei? Tem que ter o PIB, né, o Programa Interno Bruto, e tem que ter a questão da felicidade, né, cara? O bem comum. Então, o que acontece é que quem trabalha no direitos humanos lida com, no sentido de mudar a legislação da estrutura, mas também luta para fazer cumprir o que está lá. Indignado, mas articulado. Que não pegam. Pra você ter uma ideia, quando eu fui delegado do Jornal do Trabalho, eu cheguei à conclusão que tem que mobilizar o povo, organizado. Teve a Marcha Global contra o Trabalho Infantil, que ia terminar em Genebra. Nós realizamos no estado de São Paulo, e foi o último ato que o Dom Paulo teve público, foi na quarta-feira de cinza, de 98, de abençoar a saída da Marcha Global contra o Trabalho Infantil, que saiu da Sé, se dirigiu ao Uruguai, depois Argentina, Paraguai, para depois sair América do Sul inteira, para se juntar com a América do Norte, a América Central e os outros continentes do mundo em Genebra. Quando surgiu essa ideia, conversando com o Dom Paulo, que me procuraram, que eu era presidente da Comissão de Justiça Paz, para falar com o Dom Paulo, para ele dar essa bênção na quarta-feira de cinza, a gente teve ideia e eu conversei com ele, ele me apoiou, falei, olha, eu sou delegado regional do trabalho, eu tenho condições de mobilizar o Estado inteiro contemporaneamente, enquanto está mobilizando no mundo, desses 108 dias, coisa assim, a gente vai mobilizar no estado de São Paulo, nas 20 regiões que tem. E a gente saiu a marcha para o Uruguai e saiu outra marcha para o Osasco. De Osasco já tinham preparado, aí as entidades de direitos humanos, e a gente teve apoio das centrais sindicais, da pastoral da criança e do adolescente. A gente mobilizou toda a igreja do estado inteiro para que fizesse uma semana para se discutir a Declaração Universal, a questão do trabalho infantil. E nesses lugares a gente conversava com gente que tinha trabalho com a melhor das intenções, mas que utilizava o trabalho infantil até grátis, que criavam as guardinhas
É, gente até de boa intenção, que a gente ia lá para conversar com eles. Como é que nós vamos fazer para... Porque o nosso projeto é o seguinte: criança para estar na escola. Eu bolei uma frase que é o seguinte: a criança que trabalha hoje perde a sua infância, condições de estudar e se preparar, e tira, quando ele trabalha, ele está tirando o emprego do seu pai ou do pai da outra criança e se candidatando ao desemprego no futuro, porque ele não vai ter formação para poder entrar no mercado de trabalho. Essa frase eu consegui convencer meu pai. Ele fala: pô, eu trabalho desde os 12 anos, não fez mal isso. Tem uma conversa nesse sentido. Então, isso é um trabalho de direitos humanos. É fazer com que tenha isso. É um pouco o tema o lema do MNDH é servir a vida, né? Bem comum. Bem comum. Quer dizer, aquelas palavras que a ação católica usava no dia a dia, né? E o que acontece é que agora é importante que a gente leve em conta que a gente tem que fazer isso com o povo, com a participação e respeitando. O que teve de avanços nessa questão do transmissão foi impressionante. Terminou com uma... teve no Vale do Paraíba, por exemplo, fizeram... Cada região era obrigada a fazer uma semana discutindo o assunto. E depois disso teve uma corrida atletas fizeram aquela maratona, etc. e tal, com a bandeira. Bicicleta, começa a ter não, com direitos humanos. E terminou na Praça da Sé, num ofertório de todas as regiões do Estado, numa cerimônia interreligiosa, presidida por Dom Cláudio Umes, que tinha assumido. E ele estreou com publicamente com esse evento. Então, sabe, direitos humanos é uma coisa muito gratificante, que a gente não tem idade para parar. Então, hoje eu me considero uma criança antiga. E continua animado. Tem que ter. Muito obrigado pela... E só te dizer, viu, Funari, que esse teu depoimento vai fazer parte de um memorial que ele está falando, chamado Memorial Online Messi Albuquerque, que a gente vai pegar as 700 pessoas que Messia defendeu, mas trazer, é como a gente fosse um micro trazendo para o macro, né? E com isso a gente fazendo essa coisa mais ampla, né? Essa questão muito maior que foi a resistência, né? A questão da memória para a gente retomar o avanço. Muito obrigado pela entrevista. Imagina. É com prazer.